De volta com o nosso Você Bonita, e vale um recadinho para você que quer passar pelo VB Transforma. Vocês sabem que agora a gente está com um quadro muito bacana. Já vou contar para vocês quando será o próximo VB Transforma. Já gravamos, foi o máximo. Vocês não têm ideia. Quando vocês assistirem, vocês vão dizer: Carol, e não é que o VB Transforma mesmo? Ficou muito bacana. Então, você que quer participar do nosso quadro, pode mandar o seu e-mail para o vbtransforma@tvgazeta.com.br. Mande uma foto sua e escreva no e-mail por que você quer participar, por que você merece essa transformação, o que está acontecendo aí na sua vida que você acha que, com uma transformação do nosso VB Transforma, pode mudar tudo. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, vai ser um prazer oferecer aí essa transformação, vai ser muito legal. Então pode mandar o seu e-mail, viu? Ah, sabe o que a gente vai fazer também? O quadro das blogueiras está virando um sucesso. Um monte de gente mandando e-mails para cá, perguntando: Carol, como eu entro em contato com Você Bonita para participar do quadro das blogueiras? O quadro das blogueiras é toda terça-feira. Você pode escrever para vocebonita@tvgazeta.com.br. Mande o seu link ali, que a gente vai assistir os vídeos que você tem no seu blog. E aí você pode vir fazer um deles, o assunto que você acha bacana, aqui no nosso programa, viu? Mas agora a gente vai falar de um assunto importantíssimo, com a chegada do inverno, dessa estação, que muitas doenças acabam se tornando mais graves ou mesmo aparecendo nesse período. Doenças de pele, doenças do couro cabeludo. Então a gente vai aprender a cuidar da pele e dos cabelos agora, nessa estação fria, que parece que veio para ficar, veio com tudo, né? Porque o friozinho aqui, hoje então aqui no nosso estúdio estava friozinho, mas que é um friozinho gostoso, a gente tem que curtir o friozinho também, mas sabendo a prevenção para todas essas doenças. Quem volta a conversar com a gente, mais uma vez, eu que estava com saudades dela, a dermatologista doutora Suzy Rabelo. Tudo bom? Seja bem-vinda. Que saudades, achei que você não fosse mais voltar. Prazer é todo nosso, adoramos quando você vem dar aula aqui no Você Bonita. Muito obrigada. É sempre um prazer conversar com você mesmo. Prazer é meu. Principalmente porque é um período complicado para quem tem algumas doenças de pele. Antes da gente entrar em cada uma delas, né, que a gente tem imagens para ilustrar nossa pauta, se você tiver alguma dúvida, pode mandando seu e-mail para a gente tirar a dúvida aqui no ar, vocebonita@tvgazeta.com.br. Eu queria te perguntar o seguinte: essas doenças de pele, elas surgem, elas aparecem neste período mais frio, ou todo mundo pode desenvolver essas doenças de pele nesse período, ou não? Só quem tem as doenças? Temos algumas doenças de pele que podem aparecer no período do frio. Em qualquer pessoa? Em qualquer pessoa. Tá. Agora, tem outras doenças que elas se agravam no período do frio por alguns hábitos inadequados. Certo. Tá ok? Então, mesmo aquelas pessoas que não têm estas doenças que se agravam, elas podem desencadear, elas podem ter o desencadeamento por alguns hábitos inadequados de doenças de pele ou do couro cabeludo, por causa de hábitos inadequados, normalmente ligados ao banho. E o que a gente faz? Água muito quente, né? Água quente, banhos demorados, uso de muito sabonete. Normalmente a gente fica com receio de sair de dentro daquela água quentinha e a gente acaba abusando do período excessivo de banho, uso de muito sabonete e água muito quente. Tá. Isso é uma combinação desfavorável para a nossa pele, né? E às vezes as pessoas ainda usam bucha para esfregar a pele achando que elas estão se higienizando. E isso acaba removendo a nossa camada de proteção. A gente tem uma camada de gordura na nossa pele que é uma camada de proteção. Então, uma combinação terrível. Banho demorado, com água quente e uso de bucha, acaba removendo a camada de proteção, o que acaba gerando alguns distúrbios para pessoas normais. E para pessoas que têm doenças de pele, que a gente até vai conversar, porque a gente separou as imagens para isso, isso agrava mais ainda. E aí, neste período, a pele pode, então, ficar mais sensível. E aí aparecem, então, quais doenças seriam elas? Normalmente, a gente tem um agravamento de quadros como a dermatite seborreica, que tanto pode acontecer no rosto quanto no couro cabeludo, que vulgarmente a gente chama de caspa. Né? Aumenta agora no Aumenta, frio? Porque as pessoas usam água mais quente e isso predispõe à piora da dermatite seborreica. Então, ela não acomete só couro cabeludo. Ela pode pegar algumas regiões do rosto, das orelhas, até regiões do peito e outras áreas também para alguns pacientes com uma predisposição a um quadro mais intenso. Quadros de psoríase também tem nesse momento do ano, mesmo para o paciente que não abusa da temperatura,
da água, ele também tem um momento de agravamento do quadro de psoríase pelo próprio inverno. Crianças com dermatite atópica, que normalmente são as crianças que têm dermatite atópica, mas alguns adultos também ainda mantêm o quadro na vida adulta, também tem a predisposição de piora nesse período do inverno. Se abusarem do banho, vão piorar muito mais ainda. Então, uma prevenção já imediata é diminuir o banho quente e, de repente, a quantidade de banhos. O período, a quantidade de banhos. Tem que ser um banho ao dia. E a água não pode ser tão quente. Isso já é primeiro que a gente tem que tomar conta. Isto. Agora, vamos começar mostrando as nossas imagens, então, para a gente entender, passo a passo, o que pode acontecer com determinadas doenças, como a pele pode se apresentar, para que a gente saiba identificar também. Que às vezes, aparentemente, achamos que é uma alergia e, na verdade, pode ser uma doença que está ali e, se a gente não cuidar, ela não vai sumir, vai ter um desconforto, coceira. Vamos colocar a primeira imagem, então? Olha lá, vai me avisando. Olha lá, essa daí. Essa é uma pele seca. Tá. É uma pele que até apresenta uma certa descamação e uma certa vermelhidão. Essa é uma pele de uma pessoa que abusa do banho. Então, quando a gente demora no banho, toma mais do que um banho por dia, essa é a nossa tendência. Se a gente conseguir observar, a área da saída dos folículos dos pelos, dos nossos poros, elas têm um pouco de uma descamaçãozinha, que é o que a gente chama de queratose. Isso é a queratose pilar. Essa é a queratose pilar. A queratose pilar não é bem uma doença. É uma característica da pele de certos indivíduos que a gente herda de modo genético. Então, normalmente você tem ou o pai, a mãe, ou os dois com isso, e os filhos também vão ter isso. Isso piora com esses hábitos inadequados de banho. É como se a pele ficasse muito ressecada. Exatamente. Dá uma sensação de ressecamento mesmo. Exatamente. E a queratose pilar, ela costuma acometer mais a região dos braços, na face lateral aqui dos braços, podendo acometer as coxas, as nádegas e a lateral do tronco, as laterais do tronco. Então dá esse aspecto assim grosseiro, a saída dos pelinhos fica cheia dessas rolhazinhas grosseiras, Então, quando você passa a mão, você sente uma pele áspera. Isso, uma pele grosseira, áspera. Quanto mais quente o banho, quanto mais esfrega tentando retirar, mais grosseiro fica. Certo. Então você precisa hidratar e diminuir o tempo de banho. Perfeito. Chegou uma mensagem pra gente, uma pergunta, que é do João, de São Paulo. Ele diz: o uso regular do boné é um agravante para esses problemas capilares? Obrigada, João. Para um paciente que tem muita oleosidade no couro cabeludo, isso até pode ser um agravante. Mas mais do que o boné, a gente até pode incriminar, por exemplo, o uso do gel. O uso do gel à base de álcool costuma piorar muito mais o quadro de dermatite seborreica, mais do que o boné. Ah, é? E outra coisa que a gente pode incriminar, o paciente que lava pouco o cabelo, achando que está poupando o cabelo da queda, etc. Muitas vezes ele piora da dermatite seborreica por lavar pouco o cabelo. Então, às vezes a gente tem aquele paciente que lava o cabelo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Isso é péssimo para o couro cabeludo, aumenta a oleosidade. Então, se o paciente usa boné diariamente, mas lava o cabelo com bastante frequência, não usa o gel à base de álcool, ele não vai até piorar a dermatite seborreica. Mas se ele lava pouco, usa gel e ainda abafa com o boné, ele tem vários fatores de piora. E para cuidar dessa dermatite seborreica, é somente com shampoos? Porque a gente escuta todo mundo falando, tem caspa, eu tenho que usar o shampoo anti-caspa e assim eu vou eliminar essa dermatite seborreica. Depende do grau. Tá. Dermatite seborreica, em primeiro lugar, ela não tem cura, ela tem controle. A gente não tem nenhum medicamento que vai fazer o indivíduo nunca mais ter a descamação. Normalmente o paciente que tem uma dermatite leve, com esses shampoos que a gente compra no mercado, já consegue controlar. Mas um paciente que tem uma dermatite seborreica mais intensa, precisa da avaliação dermatológica para escolher shampoos mais intensos. Tá. E o que a gente sabe, o mesmo shampoo para dermatite seborreica prescrito por muito tempo, ele perde o efeito. Então você tem que ir alternando entre shampoos para dermatite seborreica. E quadros mais intensos, você precisa partir para tratamentos mais intensos. E os quadros que envolvem a pele também exigem que você utilize medicamentos também que tratem a pele desse paciente. E no inverno, então, quem notou aí que está tendo uma descamação um pouco maior, é normal. No inverno isso acontece mesmo. E às vezes tem paciente que chega para você e fala assim: doutor, eu não consigo entender
entender. Eu tenho a pele oleosa, mas no frio minha pele fica seca. Não é que ela fica seca, é que ela descama em certas áreas de dermatite seborreica, aí o paciente acha que ele está com a pele seca, mas o paciente chega minando óleo com descamação em certos pontos. Isso é um quadro de dermatite seborreica na face. Perfeito. Então você precisa tratar a oleosidade e tratar o quadro de dermatite seborreica. Muito bom. A gente tem mais imagens, né? Vamos mostrar a próxima imagem, então, para a gente identificar esse problema. Se você conhece alguém que esteja passando por esse problema, vamos às nosossas orientações da doutora Suzy. Qual que é a próxima, Má? Pode me falar. Esse paciente, ele está com tanta coceira pela pele seca que a gente pode ver ali na horizontal uma escoriação. Quer dizer, o paciente se arranhou coçando. Ficou vermelho. É muito frequente o paciente reclamar que ele sai do banho se coçando. Porque é quando ele sai do banho quente e sente coceira. Então, isso aí é só para realçar. É um paciente que ele não tem doença de pele, mas ele deixa a pele doente por tomar um banho inadequado. Certo. O ideal então, é um isso banho... tudo é por causa da água quente. Banho de 3 a 5 minutos com água morna, tá? Perfeito. Vamos lá. Não é muito fácil, mas a gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar. Quem estiver passando, quem notou que após sair de um banho muito quente, esses dias que fizeram já muito frio aqui em São Paulo, notou que está saindo com a sensação de coceira, desconforto, possivelmente é por causa disso. Saiba que a sua pele está reclamando. Está reclamando. Pare. Vamos lá. Próxima imagem. Olha lá. Esse paciente, ele tem um quadro de dermatite seborreica no rosto. Que é isso que você estava explicando da descamação. Exatamente. Esse paciente até tem um quadro peculiar, onde eu cheguei a fazer uma biópsia de face achando que ele poderia até ter um quadro de hanseníase. Porque ele tem manchas brancas na face. Mas o paciente, com uma dermatite seborreica muito acentuada, ele pode ficar com muitas manchas brancas. Muitas, e até descamativas, né? Isso é excesso de oleosidade, então? É um dos componentes. Tá. Um dos componentes. A pele, ela se prolifera de um modo muito rápido e nessas áreas mais oleosas, então ele pode descamar, né? Então a dermatite seborreica pode se apresentar até dessa maneira. Então não só restrita a certas áreas, mas como de um modo mais difuso, com várias manchas brancas descamativas na área do rosto, peito e algumas outras áreas, como axilas e virilhas até. Virilhas também? Até. Então, é necessário uma orientação médica, porque para cada caso e para cada paciente, a gente vai ter um tratamento e um tipo de remédio também. Se você só tem uma caspa leve, o shampoo do mercado está resolvendo, tudo bem. Saiu disso, avaliação médica. Perfeito. Tem mais imagem, Má? Vamos colocar, você vai me avisando, por favor. Aí. Dermatite seborreica do couro cabeludo. O paciente com uma oleosidade importante no couro cabeludo e a descamação. Temos tratamento, né? Então a gente não pode deixar isso acontecer. Às vezes o paciente chega avisando que ele está com uma queda de cabelo acentuada. Uma das causas de queda de cabelo é a dermatite seborreica não tratada. Então às vezes você tratando a dermatite seborreica, você melhora, se não a causa total da queda, pelo menos uma parte da queda que é devida à dermatite seborreica. Olha que interessante. Então tem muita gente cuidando, usando até shampoos para queda de cabelo, sendo que, antes de tudo, tem que tomar cuidado com o banho e também procurar uma orientação médica, né? Porque essa queda pode ser pelo excesso aí da oleosidade do couro cabeludo, né? Sim. Chegou mais uma mensagem, doutora Suzy, da Margarete Maia. Beijo, Margarete. Ela diz o seguinte: Carol, você é muito carismática, o programa é show. Muito obrigada, a gente está aqui todos os dias fazendo com o maior carinho, viu? Obrigada mesmo. Amiga, preciso de ajuda. O que fazer com a caspa do meu cabelo que parece se intensificar nesse inverno? Que é o que a gente estava falando há pouco. Precisa diminuir a temperatura do chuveiro e pode piorar só pelo fato de estar frio. Se com os shampoos da farmácia, do mercado, não estão tendo a efetividade almejada, dermatologista, porque cada caso vai ser um caso e precisa às vezes fazer o diagnóstico diferencial com psoríase. A psoríase é uma doença de pele que pode afetar couro cabeludo. Então precisa ver, precisa examinar, precisa da avaliação profissional para fazer o diagnóstico adequado. Em casa, sozinhos, a gente não tem como identificar o que é de uma coisa da outra, né? Exatamente. Agora, ainda falando da caspa desse couro cabeludo, né, que a gente percebe que vai tendo uma descamação, tem muita gente que fica penteando o cabelo para tentar remover essa descamação com um pente fino, né, para
enfim, como se estivesse removendo mesmo, retirando essa descamação. Isso está errado, né? Pode machucar. A gente pode puxar o fio. Eu já vi muita gente fazendo isso, totalmente errado. Coisas erradas. Puxar com pente fino, passar limão no couro cabeludo, que você pode fazer queimadura. A gente até abordou isso já em outros programas que a gente já conversou. Quer dizer, atitudes desesperadas não resolvem e podem ainda piorar o contexto, né? Então, lavar o cabelo com grande frequência. Se você tem o cabelo muito oleoso, você até pode lavar todos os dias. É mito dizer que cai, estraga, pode até lavar todo dia. Não deixar de lavar pelo menos de 3 a 4 vezes por semana. Porque quanto mais você espaça a lavagem, mais você piora a dermatite seborreica. Tá ok? Certo. Então é isso. Então a gente tem que cuidar mesmo. Margarete, tente procurar uma orientação médica, né, para identificar essa caspa, mas de qualquer maneira, o banho, a gente adora aquele banho bem quentinho, mas nesse caso tem que evitar. Margarete, obrigada, viu? Beijo para você. Vamos para a próxima imagem então? Olha lá, nossa última imagem, mais um caso que a gente pode identificar. Ah, isso é muito comum. O que é? Essa lesão, ela é bastante sugestiva de um quadro de psoríase, tá? Ela até já está numa fase mais de melhora do quadro de psoríase. A psoríase é uma doença de pele que pode piorar bastante no inverno. Tá ok? Por quê? Também pelo mesmo motivo, pelo banho? A pele fica mais seca, não necessariamente pelo banho. A pele já fica mais seca no inverno. O banho só tende a agravar isso. Mesmo aquele paciente que ele toma os banhos de maneira adequada, ele pode ter uma piora da psoríase. É o momento de piora, é o inverno. Então, esta doença precisa ser tratada adequadamente e ainda manter cuidados adequados de banho, porque senão ela vai se agravar muito na época do frio. A psoríase, quando o paciente que tem a psoríase, ele tem a mancha, essas marcas no corpo todo? Pode ter. Nós temos pacientes com lesões, de modo mais raro, apenas nas unhas, temos lesões com pacientes no couro cabeludo, lesões com as típicas cotovelos e joelhos, e as lesões nas áreas que a gente chama de superfícies extensoras dos membros, mas não só. Você tem pacientes com lesões no corpo todo. Cada situação requer um tipo de cuidado diferente. Temos pacientes onde você só utiliza medicamentos locais e, às vezes, medicamentos orais ou até injetáveis, dependendo de cada circunstância, de cada situação. Então, quem notou aí o aparecimento de manchas como essas que a gente mostrou, vem com coceira também, com desconforto? A psoríase, em teoria, não coça, mas existem pacientes com muita coceira pela doença psoríase. Então, qualquer lesão avermelhada, descamativa, dermatologista para fazer diagnóstico acertado para poder tratar adequadamente a doença. É verdade. E tem tratamento agora no inverno. Sim. É o momento que elas estão aí mais graves, intensas, mas é o momento que a gente tem que cuidar com mais atenção, né, doutora? Exatamente. Quero te agradecer. Obrigada. Por nada, adorei que revê-la. isso. Volte sempre, sempre, sempre. Muito obrigada. Que é uma aula, né? A gente tem uma aula com a doutora Suzy Rabelo, dermatologista, que voltará outras vezes ao Você Bonita. Eu vou passar um telefone de contato para você que ficou com alguma dúvida, mas pode mandar e-mail para a gente, que a gente encaminha para a doutora Suzy. O telefone é o 0 Operadora 11 3345 2000. É o telefone do Hospital Bandeirantes. Agradeço ao Hospital Bandeirantes, que permitiu que a doutora Suzy Rabelo estivesse aqui hoje. O site é o www.hospitalbandeirantes.com.br. É isso aí. Muito obrigada, doutora. Por nada, e querida. até a próxima. Não demore para voltar, viu? Ok. Obrigadão.